Ontem a gente estava olhando o preenchimento dos dois quadros. Os quadros de execução dos restos a pagar, não processados e processados. Vou fazer de novo a dinâmica dele para vocês gravarem, tá? Só que eu já fiz aqui no PowerPoint. O que a gente tem? Ó, vamos supor que a gente está encerrando o balanço financeiro de 2013. Estamos terminando o balanço de 2013. Eu tive inscrições em 31 de dezembro dos valores de restos a pagar processados e não processados, de pessoal, serviços e investimentos. No quadro de 2013 eu tenho que lançar alguma coisa? Suponha que eu não tenho saldo anterior nenhum. Começamos a registrar agora. Eu teria que registrar alguma coisa nesse quadro? Não, né? Por quê? É a execução do saldo que já existia em 1º de janeiro de 2013. Em 1º de janeiro de 2013 eu não tinha restos a pagar. Então eu não posso ter execução deles. Esses restos a pagar aqui só nascem em 31 de dezembro de 2013. Então eles estão na primeira fase, na fase de inscrição e não na fase de execução. A fase de inscrição ele não vai entrar aqui, só no ano subsequente. Então estamos no final de 2013, encerrando o balanço. Fizemos a inscrição desses restos a pagar e o quadrinho que acompanha o balanço orçamentário vai ser zerado em 2013. Estamos em 2014, iniciando aqui. Vamos preencher o quadrinho. Aí sim, esse saldo de restos a pagar de 31 de dezembro, eu vou lançar na coluna de exercício anterior. Porque, ó, eu estou iniciando o exercício de 2014. Qual que é o exercício financeiro imediatamente anterior? De 2013. Então, eu lancei aqui, ó, pessoal 15, esse é o quadro de não processados. Pessoal 15... e investimentos 230, então um saldo de 245. Começamos o exercício. Aí nós vamos liquidar parte desse resto a pagar não processados referente a pessoal. Faço a liquidação dele. O saldo não vai alterar nada, concorda? Porque aqui eu não estou abatendo, ele não dá baixa final desse restos a pagar. E pago os 15. O saldo do quadro, se eu encerrasse o exercício nesse momento, ficaria assim: liquidado e pago. Só que a gente tem um saldo ainda de 230. Eu vou liquidar R$200 desse resto a pagar de investimento. Liquidei. Perfeito, só evidencio. Depois eu vou pagar 180 desse resto a pagar. Nesse momento eu cancelo R$5 de resto a pagar de investimento. Meu saldo é 45. Se eu encerrasse o exercício, o quadro ficaria desse jeito. E aí nós vamos analisar o seguinte: do que foi liquidado e pago, esse é resto a pagar não processado, liquidado e pago, eu tenho um resto a pagar aqui que foi processado num saldo de 20. Concorda comigo? Ó, eu tinha um saldo de 230, liquidei 200 e paguei 180. A diferença entre liquidado e pago é o resto a pagar processado, que já está liquidado. Então, nesse saldo aqui, gente, de 45 que está nesse demonstrativo, R$20 refere-se a um resto a pagar processado e 25 é de um resto a pagar não processado. Vocês entenderam a conta do 20 e 25? Para eu achar o 20, foi aqui, ó, liquidado menos pago. Então, esse valor aqui menos o total, porque o que é o 45? É 230 que eu tinha, menos 180 que eu paguei, menos 5 que eu cancelei. Então, de restos a pagar, eu tenho 45. Só que parte desses 45 já estão liquidados. Como é que eu acho esse valor? Liquidado menos pago. Tranquilo? Então, eu tenho R$45 de resto a pagar. Dentre eles, 20 está processado e 25 não processado. Por que eu tenho que calcular isso? Gente, eu vou dever muito chocolate até o final do dia, hoje. Estou na fé que vocês vão responder tudo. Vai lá, gente. Porque o processado eu vou ter que pular no exercício subsequente para o outro quadrinho. Aqui só vai ficar o efetivamente não processado. Então, ele foi liquidado no exercício, os 20 foram liquidados em 2014, mas não foram pagos.
Esse que está liquidado, mas que não foi pago, esse 20 vai para o outro quadrinho. E aí eu vou começar o exercício com qual saldo? 25. Eu não vou abrir esse quadro em 2015 com 45. Eu vou transferir para 2015, 25. Entendido? Aqui, ó. Transferir investimento, a linha que eu tô aqui é de investimentos. Não vou transferir 45. Vou transferir 25 que está não processado. Então, ele se mantém nesse quadro de não processado. Aí já estamos em 2015. Aqui eu esqueci de falar, ó. Teve uma inscrição de 80 de restos a pagar não processados. No final de 2014, ele vai aparecer nesse quadro? Não, vai aparecer no outro ano. Então, eu vou ter que levar para o quadro do ano passado, do ano que vem, 2015, quando eu abrir o quadro, eu vou ter que levar que informação? Vou ter que levar 25 de anos anteriores e 80 do ano anterior. Então, vamos ver aqui, ó. Reinscrição. A gente está chamando de reinscrição, que já é a segunda vez que ele está sendo transferido. Reinscrição do resto a pagar. O saldo daqui, ó, 45, mas não processado é só 25. Lancei aqui, de exercícios anteriores, ó. Em 2015, o resto a pagar de 2013 vai ser na coluna de exercício anterior. E a de 2014 vai nesse exercício imediatamente anterior, que era o valor que a gente escreveu em 31 de dezembro de 2014. Depois eu vou pagar parte desse resto a pagar, 25. E liquidei os 25 e paguei. Tem um quadro em 31 de dezembro de 2015. Tranquilo, gente? Por enquanto? Então, esse é o quadro do resto a pagar não processado. Vamos voltar de novo lá em 2013, agora com o quadro de resto a pagar processado. O que eu tinha de processado? R$4 de pessoal e R$80 de serviços. Em 31 de dezembro de 2013, é inscrição. Eu vou preencher alguma coisa no balanço de 2013? Não. Em 2014, ele vai para a coluna de exercício imediatamente anterior. E aí eu preencho pessoal em cargos 4, outras despesas correntes 80, 84 do exercício anterior. Tranquilo, comecei o exercício de 2014. O que vai acontecer primeiro? Eu pago os R$4 de pessoal, o quadro vai apresentar saldo de 80. Depois, serviços, eu vou liquidar 70 de prestação de serviços. E aí vai ter um saldo de 10 processado. No final do ano, então eu estou com saldo de 10. Eu inscrevo 50. Agora eu já estou em 31 de dezembro de 2014. Eu vou fazer alguma coisa? Não. Vai ficar desse jeito o quadro. Vamos para 2015. Eu passo o saldo de reinscrição de 10. Aqui, ó, não processado, que sobrou. Só que ele estava na coluna do exercício imediatamente anterior. Ele vai para a coluna de exercícios anteriores. E aí, o que eu preciso fazer agora, gente? Fala pra mim. Os 50? Mas eu posso fazer uma coisa antes. A ordem não tem. Eu tenho que trazer o quê? Os 20. Lembra que ele sobrou lá no resto a pagar não processado, que foi liquidado. Olha o nome do quadro, ó, execução dos restos a pagar processados e os não processados que foram liquidados. Então, aquele 20 lá do quadro do não processado, que eu não levei para o exercício subsequente, eu trago para o quadro de baixo. E ele, ó, referente aos restos a pagar não processados que foram liquidados. Então, ele vai vir para cá, ó. Ah, o 20 já estava aqui, ó, 20 aqui, ó. Investimento, exercícios anteriores, porque eles são de 2013. O de 2014 é a inscrição, 50. Lanço aqui no quadro do exercício anterior. Tranquilo, a transcrição? Depois eu pago, parte todo ele, sobra, não, todo? O dos exercícios anteriores, tem um saldo de 50.
e cancelo os 10. Estava errado, era liquidou folha errado, uma inscrição indevida, então eu posso cancelar. E cancelo, sobrando um saldo de 50 no final do exercício de 2015. A inscrição do exercício de 2015 não vai compor o quadro. Então, no balanço vai ficar esse quadro aqui. Deu para entender melhor desse jeito? O que eu transfiro, o que eu não transfiro? É só lá no quadro que foi processado, mas que não foi pago. Ele não vai se manter no primeiro quadro, ele vai ser transferido para o segundo quadro. Lembrando, sempre, lembrar de transferir do exercício anterior para o exercício imediatamente anterior para o exercício anterior, e a inscrição só entra no quadro do outro ano, nunca no quadro do exercício que ele se inscreve, porque essa é a fase de execução dos restos a pagar, não entra o valor da inscrição. Aí é interessante vocês saberem isso para saber conferir. Não dá para conferir esse anexo aqui, bater com o anexo 17, que é a dívida flutuante, porque na dívida flutuante esse valor da inscrição vai estar lá. Então, se você tentar comparar um anexo com o outro, não vai bater. Tranquilo? Alguma dúvida nesse quadro, gente? Eu falo de novo. Posso voltar de novo? O senhor que tinha pedido, deu para entender melhor hoje? Certeza? Beleza, então tá. Pode ter até ficado tonto, né? Com tanta cor, mas... Aqui eu botei só umas rotinas de conferência do balanço orçamentário. O que eu preciso conferir lá no balancete de verificação? Eu preciso verificar isso aqui antes de fechar o balanço, tá, gente? Se a previsão da receita, o total dos débitos, né, aqui da previsão da receita, tá igual ao total dos créditos da execução da receita. Se a gente tem partidas dobradas, sempre começando um no 5 e um no 6, eu preciso ter isso aqui igual. Se não tiver igual, não comece a fechar o balanço. Por favor, que vai dar? A inscrição de restos a pagar tem que ser igual à execução de restos a pagar. Se eu começo o lançamento do lado de cá, dou um débito aqui, um crédito aqui, depois eu fico brincando de lá para cá, tem que bater. O valor de um tem que bater com o outro. Então, por favor, verifiquem isso primeiro. Pegue o balancete de verificação, 31 de dezembro, conferidinho, confiram isso antes. Tá dando diferença? Resolve a diferença primeiro. Faz conciliação, vê o que aconteceu, tira a razão das contas, mas não começa a fazer os procedimentos de encerramento, porque tem problema no sistema. Tá, um lançamento, fez um lançamento de uma perna só, ou alguma coisa aconteceu. Mas isso aqui tem que bater. Por que tem que bater? Porque a gente registra pelas partidas dobradas. Um débito é igual a um crédito. Então tem que, isso é lógica, não pode não bater. A mesma coisa, aquele grupo, lembra que eu falei com vocês que existem 2 controles dos créditos adicionais. Eu registro 2 vezes. Eu registro ele no 212 por tipo de crédito e no 213, 52.213, por tipo de fonte. É o mesmo, eu faço concomitante esse lançamento, ó. É um crédito especial e por superávit. É um crédito suplementar por anulação de dotação. É um crédito extraordinário sem fonte específica para abertura. Então, se o lançamento é concomitante, o saldo dessa conta tem que ser igual o saldo dessa. Por que está batendo esses 52, 213 e 99 ali? Aí, esse daí eu sinceramente tenho que estar 2 chocolates. Você tá pensando na morte da bezerra. É só a suplementação e a anulação? Lembra para vocês que eu falei que sempre essa conta do 213 vai ter saldo o quê? Zero. Então, aqui não tem saldo zero, porque esse daqui, a contrapartida desse grupo aqui é o crédito disponível. 5 no crédito disponível. Esse daqui é quase uma cópia desse daqui. Então, não podia duplicar a disponibilidade. Aí, esse controle aqui, lembra que eu falei que ele morre dentro dele mesmo? Eu debito as contas aqui e credito essa daqui. Se eu creditar aquela de cancelamento, eu debito. Então, a soma dessas contas que são os detalhamentos sempre vai ser o saldo inverso dessa daqui. E o saldo aqui em cima vai ser zero. Se eu comparar aqui, aqui vai ter valor. E aqui vai estar zero sempre. Vai ser igual? Não. Então eu tenho que tirar essa daqui para eu ter saldo na conta.
senão não vai ter saldo. Porque essa daqui tem a função de matar o saldo, para eu não duplicar o saldo na conta de crédito disponível, que é no grupo 6. Tranquilo, gente? Então, se eu não abater essa continha aqui, essa dotação vai ser igual a 0. Então, ela nunca vai bater com essa daqui. Então, eu excluo porque aqui os totais dos débitos e créditos fecham aqui mesmo. Aqui eu debito e aqui eu credito. Se eu creditar aqui, eu debito aqui. Então, ela vai morrer aqui mesmo. O saldo sempre vai ser 0. Então, eu tiro uma perna que eu tenho o valor do crédito que foi feito. Tranquilo? A lógica da conferência. Então, por favor, confiram isso. Se não estiver batendo, não caminhem para frente. A mesma coisa, esse grupo 5221 com 6221. O 5222 e 6222, que é a dotação orçamentária e a disponibilidade de crédito. Aqui é aqueles lançamentos iniciais do orçamento que a gente faz. Dotação inicial, crédito disponível. Mais a movimentação de crédito que eu posso ter recebido ou concedido. Então, a soma dessas duas contas tem que ser igual à soma do outro lado de lá. Então, confiram isso. Em tese, gente, eu falo tudo em tese, né? Porque na prática a gente sabe que as coisas não funcionam assim. O sistema já era para fazer isso automaticamente, não era necessário eram para ser regras de integridade do sistema, né? Então, era para o sistema fazer essa conferência e apresentar essas continhas já para você. E se tivesse diferença, já olha, tem problema na conta tal. Então, assim, o passo de caminhar não é que você faça essas conferências lógicas. As conferências que vocês precisam fazer é o quê? Transferir saldo de curto prazo para longo prazo, de longo prazo para curto prazo, que isso o sistema nunca vai saber, né? Se você quanto de crédito a receber que você tem de direito tributário, você vai receber. Isso o sistema não tem como fazer automático. Mas essas lógicas das partidas dobradas, que a conta tal confere com a conta tal, essas coisas é para o sistema fazer automaticamente, dar um relatório para você. Mas eu não sei se todos os sistemas estão fazendo isso ainda. Então, como a gente está muito no início do processo, pode ser que ainda não esteja disseminada essa prática de fazer conferências. Eu sei que no governo do estado, eles têm até as equações contábeis, né? Tem as equações, você tem que fazer como é que é conformidade contábil. Todo dia o contador tem que ir lá e verificar se as equações estão batendo. E aí ele dá um ok. Aí no outro dia pode começar a registrar. Né? Porque se tiver diferença nessas equações, que é o quê? Ativo, débitos do ativo tem que bater com mais de despesas, VPDs, é igual ao passivo mais essas VPAs, né? Que é débito e crédito nas contas do mundo patrimonial. Se isso estiver batendo, o sistema não aceita lançamento no outro dia enquanto não resolver o problema, para não ir criando monstros, né? Que depois você não acha a diferença. Então ele tem uma regra de conformidade. O contador geral vai lá dar uma olhadinha. Se tiver problema, manda resolver, senão não pode passar para frente. Então, assim, é legal para que você... Hã? Era por UG, não sei se Era por UG, não, mas aí ele fazia geral, né, se tinha problema, mas cada UG tem que fazer a sua, cada setor tem que fazer o seu. Era no CIAFEM mesmo, o CIGEFES deve ter levado a mesma lógica, porque o que é bom a gente continua, né? Obrigado. Então, agora... vocês vão fazer um exercício. Vocês vão montar aí, tem um plano. Duas. Não, só um pouquinho. Quando você fala, assim, o que eu vejo que está todo mundo fazendo, e me parece que deve ter algum acordo do tribunal. Tem muita gente que está abrindo crédito suplementar por excesso de arrecadação em fonte de recursos. Eu posso ter a arrecadação com déficit, mas... se uma fonte tem superávit, eles vão suplementar. Eu não sei qual entendimento. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu lembro que até no Cidade Web, não, na época do CISALD ainda, tinha um parecer que era por arrecadação da receita e não fonte. Isso era usado para convênios. Era só para convênios. Então, aí podia, tipo assim, não tinha previsão do convênio, aí você recebeu aquele dinheirama de convênio e podia abrir no total que estava daquele convênio para execução daquele recurso vinculado. Mas por fonte que eu saiba, não tem não, mas eu posso até procurar saber, mas eu sempre acompanho. Se está fazendo, sinto muito. Vamos parar de fazer daqui a pouquinho. É bom parar de fazer, porque não existe previsão para isso não.
Não. Tipo assim, não tem nada dizendo a respeito disso, não. É uma interpretação que alguém tá... É engraçado que às vezes surgem umas interpretações, aquilo dissemina na velocidade da luz. Quer dizer, a caca vai numa velocidade. Aí quando o primeiro começa a cair, vai de escadinha, né? Fulano caiu. Ah, pode porque Vitória faz. Ah, então pode. Ah, pode porque Pedro Canário faz. Não vai nessa não, gente. Vocês olham as fundamentações, tudo direitinho, para ter certeza se pode. Tô falando que Vitória faz não, gente. É um exemplo que eu dei, tá? Mas não vai nessa história, porque fulano de tal faz, eu vou fazer também. Não, pergunta a lógica porque a fundamentação legal, da onde que ele tirou isso. Se você achar que tem fundamentação, você vai, senão você não vai não. Porque tem muito Maria vai com as outras e acaba fazendo caca do mesmo jeito que o primeiro fez. E aí, como o tribunal só demora, você, depois que passa o ano, que vai julgar as contas, aí tem um prazo para julgar, você só vai saber as coisas, se aquilo que você fez estava certo ou errado, 2, 3 anos depois. E aí você já está fazendo, já fez 2 anos de novo, aí você sabe que o negócio vai de morro abaixo. Então não vai, pergunta, eu acho que tem ideias boas, mas tem que ter fundamentação legal que respalde. Isso que eu sei, superávit por fonte de recurso, não, eu não conheço. O que eu sei é o seguinte... Eu desconheço a interpretação. Talvez possa ter uma boa fundamentação, mas eu, Simone, desconheço e vou procurar o parecer. Lembra que eu fiquei de procurar para vocês e falar a respeito daqueles anexos da Lei 4.320, artigo 101. Fui lá no Cidade Web perguntar ao pessoal da Cidade PCA, aqueles anexos estão dispensados, não precisa mandar do 1 ao 11. Que são os anexos, os quadros anexos, não precisa mandar. Lembrando, não precisa mandar para o tribunal. Eu aconselho que para a Câmara você mande, porque a Câmara você tem que cumprir o que está na 4.320, que está vigente. Então, para a Câmara, que é prestação de contas, você manda. Para o tribunal não precisa mandar, para a Stênia não precisa mandar. Tranquilo? Abre aí para mim, gente, o exercício. Balancete contábil. Primeiro balancete contábil, ele é de saldo. Então aí são o saldo das contas. Foi separado em 2 balancetes porque não cabia para ler de forma legível. Então tem um balancete com o saldo e depois tem um balancete com a movimentação. O segundo balancete é das contas correntes, tá? Ó que chique, gente. Balancete por conta corrente. Lembra que eu falei com vocês que existia o conta corrente? É o detalhamento adicional que é necessário para preencher várias informações. Então, o segundo, todas as contas têm conta corrente? O pessoal do PCASP não pode errar não, hein? Não, só algumas contas têm conta corrente. Então, as que tem no nosso exercício estão aqui. Depois eu tenho um balancete da movimentação das contas, o quanto foi debitado e quanto foi creditado. O primeiro balancete e o segundo podia ser um balancete só de 6 colunas. O problema é que não cabia na folha, por isso que eu separei. Mas muito provavelmente no sistema de vocês vai ser uma folha só, tá? Porque precisava botar a conta contábil, dá para vocês lerem. E depois tem os balanços, tá? Eu acho que é melhor soltar os balanços, porque senão você vai ficar de cabeça para baixo, tentando fazer contorcionismo e não tenho gelol para passar no pescoço de vocês. Então, vocês soltem e podem começar a preencher o balanço orçamentário, que é o primeiro. Diga. 1 é o saldo final da conta. O primeiro é o saldo. Quanto tem de saldo na conta? Isso, deixa eu mostrar aqui o que tá movimentando. Eu tenho a conta contábil de caixa. Tenho 1 milhão, igual Collor. Vou botar 1 milhão não, que eu não sei mexer com tanto dinheiro, então... Aqui, gente, a diferença dos 2 balancetes. Aqui a conta caixa. Ele teve débitos e teve créditos. O saldo final dele é quanto? Nossa, eu botei... Pera aí, gente. Senão tá fazendo operação de crédito igual Dilma, pegando dinheiro emprestado com os bancos. Quanto que é o saldo da conta caixa? 400, não é? Então, na primeiro balancete vai estar débito de 400, que é o balancete de saldo final da conta.
O terceiro balancete é o saldo que demonstra a movimentação a débito e a crédito. Então, no terceiro balancete que está grampeado aí, vai ter débitos de 900 e créditos de 500. Tranquilo? Por quê? Porque lá, nesse agora vocês não vão usar. Mas no balancete financeiro, que é no balanço financeiro, tem um lugar que eu vou ter que evidenciar a movimentação da conta e não o saldo da conta. Então, vocês vão precisar saber da movimentação da conta.